segunda a segunda conosco. E esse é o primeiro estágio que nós descobrimos e nós passamos a nos despertar. Nós passamos a nos despertar para uma presença que ela vai nos acompanhar todos os dias. Uma mudança de caminho começa a acontecer quando nós colocamos os nossos pés nessas águas. E hoje o Espírito Santo, ele está aqui hoje para ministrar ao nosso coração a palavra dele. E a palavra que eu sinto de entregar essa noite é: eu e você, nós precisamos continuar fluindo, caminhando para as águas profundas do Senhor. Não é suficiente a sua primeira dimensão de experiência com o Senhor. Não é suficiente você ser um crente batizado nas águas. Não é suficiente. A palavra do Espírito Santo essa noite é: voltem ao rio, voltem a caminhar para a profundidade do rio de Deus. Nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Gente, todas as palavras que você ouviu, desde o dia que você se converteu, ou até antes da sua conversão, quando alguém ainda estava pregando para você, tudo que você já ouviu até hoje, todas as exortações, os conselhos, todas as unções que você teve, todos os cursos. Nós somos uma igreja que dá muitos cursos. Todos os cursos que você já fez não é suficiente se tudo isso você não estiver levando para buscar a intimidade e aumentar a sua paixão por Deus. Tudo que você tem vivido de experiências, de aprendizados, de ouvir palavras, tem que aumentar a sua paixão pela presença do Senhor. Você tem que se tornar um crente, um cristão apaixonado pela presença do Senhor. Isso não é para alguns, isso não é para uma sala de oração no fundo de uma igreja, isso é para a igreja viva do Senhor. Ele vem e Ele quer aumentar a paixão dEle dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele é uma pessoa, o Espírito E nós devemos a Ele toda a nossa reverência, todo o nosso amor, toda a nossa paixão. Nós aprendemos a amar as pessoas, aprendemos a ser apaixonados pelos nossos cônjuges ou namorados. Mas deixa eu falar uma coisa, nós não podemos desprezar a Trindade Santa. Nosso coração deve queimar de amor por eles. Então esse é o caminho. Os cursos dados aqui devem te empurrar para ser apaixonado pelo Senhor. As palavras que você já ouviu, todas elas devem te empurrar para ser um apaixonado pelo Senhor. Os discipulados devem te empurrar para ser um apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela presença dele. Sabe por quê? Porque senão esse é o caminho. Os cursos dados aqui devem te empurrar para ser apaixonado pelo Senhor. As palavras que você já ouviu, todas elas devem te empurrar para ser um apaixonado pelo Senhor. Os discipulados devem te empurrar para ser um apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela presença dele. Sabe por quê? Porque senão nós estamos apenas perdendo o nosso tempo. Voltando para a história de Israel, nós perdendo o nosso tempo. Israel, ele recebeu coisas grandiosas do Senhor, toda a nação de Israel. E se estamos perdendo o nosso tempo, Israel nós estamos falhando com Deus dá ali para Moisés as leis dele. Israel recebeu os milagres. Nós sabemos Israel viu toda Israel ele recebeu coisas grandiosas e eles passando pelo mar. Israel recebeu grandes manifestações ali para Moisés, as leis dele, as promessas. O Senhor disse que daria a eles uma terra, o mar se abrindo, manaria leite e mel. E essa promessa se cumpriu, eles entraram em Canaã. Ele recebeu as promessas, o Senhor disse que daria a eles uma terra que manaria leite e mel. E essa promessa se cumpriu, eles entraram em Canaã. Do principal. O principal, deixa eu te falar, escuta, não são as promessas que Deus te deu. O principal não é os milagres que você quer que Deus faça ou que Ele já fez. Isso não são as promessas que Deus te deu. O principal não é os milagres que você quer que Deus faça ou que Ele já fez. Isso não é o principal da nossa vida cristã, igreja. Nós precisamos entender, Israel uma nação de adoradores ao Senhor. Na caminhada deles, que é
Eles se perderam nesse processo. Uma nação de adoradores ao Senhor. E o Senhor estava o tempo todo dizendo, falando eles com eles. Não foi a ausência da voz do Senhor, estava o tempo todo dizendo, falando com eles. E ele dizia, não foi a ausência da voz do Senhor, vocês são uma nação peculiar. Vocês são meu povo, vocês são um povo uma nação peculiar. Vocês são meu povo, vocês são um povo separado de todos os povos. Eu te escolhi, Israel, você é meu. O Senhor falava o tempo inteiro boas palavras. O Senhor disse para eles, Israel, você é a menina dos meus olhos. E se vocês me buscarem de coração de vocês, então vocês vão entrar. Se vocês baterem, vão se abrir. Todo o que pede, recebe. O Senhor deu tantas palavras maravilhosas para aquele povo. Se nós lermos o livro de Deuteronômio, capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver que o Senhor sempre estava ali falando sobre intimidade com Israel. Um Senhor que não queria ser um Senhor distante, mas queria ser próximo, queria ser íntimo de Israel. Desde o Éden, o que Deus mais anseia é intimidade com o seu povo. É comunhão com o seu povo. Desde o Éden. Só que muitas vezes nós estamos nos dispersando. E o Senhor quer chamar a nossa atenção para que a gente volte para ter intimidade com Ele. O Senhor nunca desistiu do plano dele de ser íntimo. Quando Adão e Eva pecam, ele coloca Adão e Eva. Adão e Eva não podiam mais desfrutar do jardim ali, da árvore da vida. O Senhor então leva eles para fora, coloca eles para fora do jardim, tranca o jardim. Passa-se anos na história e o plano e o coração de Deus ainda queimava por se relacionar com o povo dele. Tanto que ele vai e dá para Moisés todo o projeto do tabernáculo de Moisés. Sabe, eu não ia falar isso. Eu não ia falar sobre esse tabernáculo hoje, gente. Mas eu quero falar um pedaço. Quando Deus coloca o homem para fora do jardim, a Bíblia vai dizer que coloca o homem para o lado oeste, para o lado leste, ocidental. Se você vê na sua Bíblia em Gênesis. E o homem vai seguindo a vida dele, E por que isso é um detalhe importante? Porque quando a gente vem e Deus fala, Moisés, você vai construir algo para mim. E dá todo o projeto do tabernáculo de Moisés. Sabe o que acontece? O tabernáculo tem uma porta. E a porta do tabernáculo é virada para o lugar onde o homem saiu do jardim, o lado leste. O homem sai do jardim pelo lado leste. E a porta do tabernáculo, que era o lugar onde Deus falaria e manteria relacionamento com o povo, ela dava para o lado leste. O que isso fala para mim e para você? Ei, eu ainda quero me relacionar com vocês. Vocês um dia se perderam, homens. Mas deixa eu falar, eu estou abrindo uma nova porta de oportunidade para que vocês sejam íntimos meus novamente. Para que vocês voltem a ouvir a minha voz. Para que eu volte a me relacionar com vocês. Sabe, Deus, Ele quer que a gente volte a ser íntimos dEle. Mais do que fazer por Ele, mais do que ministrar a Ele. Ser íntimo de coração com Ele. Nós precisamos acordar. E sabe de uma coisa, sabe o que pode te levar? Nós queremos libertações na nossa vida. Não é verdade? Nós queremos curas. Nós queremos vida em abundância. Nós queremos tudo que Deus prometeu. Eu quero tudo que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. São jargões que nós usamos. Mas deixa eu falar a verdade, a única coisa que pode te levar a essas libertações, a você ser tudo que a Bíblia diz que você é, a você ter tudo que a Bíblia te prometeu. A única coisa é você começar a se levantar e a lutar para ter um lugar com Deus, para permanecer em um lugar com Deus. É a única coisa. E sabe o que é essa única coisa? É você estar onde o rio de Deus está. É você se mover para onde o rio de Deus está se movendo. Essa é a única coisa que vai nos libertar, que vai nos sarar, que vai nos curar, que vai transformar a nossa vida. O rio, nós sabemos aqui, todo rio
ele tem água corrente. Ele não é parado. E se ele tem água corrente, então o rio ele tem uma capacidade incrível de se renovar. De se renovar. E se eu e você, se nós estivermos nesse rio de Ezequiel, que Ezequiel traz aqui para nós, e pela lógica, se o rio ele tem a capacidade de se renovar, eu estou mergulhado nesse rio, eu estou nesse rio, então o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Nós nos renovaremos de glória em glória, dia após dia. Aqueles que permanecem no rio vão se renovar. Essa é a verdade para nós. Se eu e você permanecermos no rio de Deus, então nós vamos conseguir ter tudo o que nós precisamos, todos os dias. Se eu e você lutarmos, então, para ficarmos no rio de Deus, mas nós vamos precisar nos posicionar e lutar para estar nesse rio. Porque não será fácil permanecer. Há muitas distrações. Há muitas vozes para nos distrair. Há muito querer. Há muitos sonhos que estão nos distraindo e nos tirando do rio de Deus. E eu sei, meus irmãos, de verdade, eu acredito muito que cada um aqui de nós, cada um, que você já teve uma experiência com Deus. Alguma experiência você já teve. Eu creio nisso, eu acredito. Talvez agora mesmo tenha alguém aqui que esteja tendo uma experiência com Deus. Algo acontecendo na sua vida, você ouvindo Deus falar, você tem alguma experiência. Talvez você possa estar aqui. Mas eu sei também que pode ser que tenha alguém aqui essa noite que deixou de ter experiências com Deus. Mas eu quero falar uma coisa, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa que um dia deixou de ter experiências com o Senhor, eu vou te contar um segredo. Ninguém desse salão, nem o pastor, ninguém pode te devolver isso. Se um dia você deixou de ter experiência com o Senhor, não vai ser um culto que vai poder te devolver isso. Eu sinto falar para você. Não vai ser mais um curso que vai te devolver isso se o seu coração não estiver aberto para buscar, para pegar a presença dEle. Somente o que pode fazer vocês, ter experiências reais, genuínas com o Senhor, sabe o que é? Entregar o coração verdadeiramente a Deus. Entregar o coração verdadeiramente a Deus. Senhor, eu vou para um curso de homens. Mas mais do que ser um melhor pai ou um melhor marido, eu quero ser o melhor filho para você, Senhor. Então eu entrego o meu coração primeiramente a você. Eu vou para um curso de mulher e mais do que querer ser uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor mãe, Senhor, eu quero ser uma melhor filha para você. Então eu entrego primeiramente o meu coração a você, Senhor. Eu venho ao culto e mais do que querer ser um bom cristão religioso, nós precisamos entregar o nosso coração integralmente ao Senhor. Nós precisamos entregar a nós mesmos ao rio de Deus que nos é oferecido e colocado para nós. Só você pode se colocar no rio, só você pode se entregar a Ele, só você pode abrir o seu coração e dizer: entra na minha vida, faça morada em mim, Senhor. Só você pode se quebrantar e dizer: Deus, eu preciso da sua vida em mim, eu preciso do seu caráter em mim. Só você pode, meus irmãos. E eu estou hoje aqui para que possamos juntos lutar para que a vida de Deus seja criada individualmente em mim e em você. Já nos foi concedido a fé. Você tem fé. Cada um de vocês tem fé.
A fé habita em mim e habita em cada um de vocês por meio do Espírito Santo. Existem curas que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Existem libertações que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Mas essas curas e libertações nunca vão acontecer simplesmente por causa de uma unção, de um movimento. Não vai acontecer. Não é duradouro. Eu e você vamos precisar entender que nós vamos precisar encontrar o rio de intimidade com Deus. Intimidade com Deus é inegociável para os nossos dias. Podemos negociar todas as outras coisas, mas a intimidade não pode ser negociada. Sabe? Basta um toque dele. Um toque dele vale mais do que 1000 pregações. Um toque dele vale mais do que a mão do poderoso profeta sobre a sua cabeça. Basta um toque dele. Basta um toque dele. E você sairá completamente diferente. Basta um toque dele. E você voltará a enxergar o que os seus olhos não podem contemplar naturalmente. Basta um toque dele. E você vai parar de sangrar. Anos que você tem sangrado na sua alma, nas suas emoções. Basta um toque dele. Porque o toque dele é a própria presença dele. É a própria presença dele. Nós precisamos nos apegar à presença dele. A presença de Deus pode falar mais profundo, mais alto do que o próprio céu, do que o próprio oceano. A presença de Deus tem que nos bastar. A presença de Deus é tudo para mim e para você. Nós precisamos crer nisso, viver isso. Senhor, eu não vou para aquele culto, Senhor, sem sair de lá, sem tocar nas suas vestes. E nós podemos tocar as vestes do Senhor pela fé. Senhor, eu não vou, Senhor, eu não quero. Tudo bem que o grupo de louvor vai cantar bonito para mim, mas deixa eu te falar, a minha voz vai te tocar, o meu coração vai te tocar, as minhas mãos vão te tocar, o meu corpo vai te tocar, o meu coração vai te tocar. Senhor, a minha respiração vai te tocar. Deus quer mudar a nossa vida, a nossa história. Deus quer nos tirar de crentes religiosos de um banco e fazermos ser uma igreja viva, cheia da presença dele. Basta um toque e você nunca mais será o mesmo. Basta um toque e seu casamento nunca mais será o mesmo. Basta um toque dele. Nós precisamos entender que a presença é tudo. A presença dele fala mais do que palavras. A presença dele fala mais do que palavras. Sabe por quê que a presença de Deus é tão poderosa e fala mais do que palavras? Porque a presença do Senhor, ela fala dentro da criação. Só a presença dele pode falar dentro da criação. É o Criador falando com a criação. Precisamos experimentar isso. Precisamos viver isso. O Criador falando comigo, que só a criação dele. Eu tenho testificado isso na minha própria vida, irmãos. Quanto mais tempo eu tenho passado inserida na presença do Senhor, mais eu tenho tido paz. Mas, gente, eu lutava com insônia, hoje eu durmo também. E não é remédio que tem me feito dormir. Não. Nós precisamos parar. O mundo está acelerado. O mundo está fazendo você ficar acelerado. Eu tenho que correr, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Porque dinheiro não cai do céu. Mas deixa eu falar uma coisa. Precisamos aprender a parar e ficar quietos. Não preguiçosos. Quietos na presença do Senhor. Até que a presença comece a vibrar dentro de nós.
Porque você sabe quando a presença está dentro. Você sabe quando essa presença chega. Nada pode substituir a plenitude da presença dentro de nós. Nada, não vai adiantar você passar a madrugada se distraindo no celular, nas redes sociais. Não substitui. A presença é o melhor lugar. Quando você entra no rio de Deus, você está com os seus pés ali inicialmente. As águas estão nos tornozelos, ok, mas deixa eu falar, não pode parar aí. No dia seguinte, essas águas têm que subir. No dia seguinte tem que ir mais profundo um pouco, dar mais um passo. Não adianta, tem que dar mais um passo. Continue, meus irmãos, vamos continuar. Vamos continuar até as águas chegarem no nosso joelho. E chegou no joelho, deixa eu falar, não está bom ainda. Não está bom ainda. No outro dia você vai precisar continuar. As águas estão no seu joelho, mas você vai continuar. E você continuando, você vai ver. Quando você olhar, você vai ver que as águas já estão na sua cintura. E você continua e você não para. Só que quando a gente vê no texto, a gente vai ver que vai chegar um tempo de que não tem como mais. A água já saiu do tornozelo, já saiu do joelho, já saiu da cintura. E aí chega o agora de Deus. E eu sinto de falar para essa noite aqui, o agora de Deus está aqui. E nós precisamos acordar. E sabe qual é o agora de Deus? O agora de Deus é, não dá mais água nos joelhos, não dá mais água nos tornozelos, não dá mais água na cintura. Agora é tempo de entrega total. Você tem que mergulhar no rio. Você tem que entrar nas águas. Você tem que entrar e perder o controle para Deus, porque quem perde para Deus não perde, ganha. Nós precisamos entender isso. Ezequiel chegou num ponto em que Deus disse para ele: ei, Ezequiel, deixa eu falar, mais ou menos eu interpretando, tá? Deixa eu falar aqui para você. Ezequiel, é agora. De agora em diante, não dá mais para o seu pezinho tocar o chão. Não dá mais. Ezequiel, daqui em diante não vai dar mais para andar. Daqui para frente, Ezequiel, você vai ter que se entregar totalmente. Você vai ter que soltar os braços. E você vai ter que mergulhar profundo. E confiar em mim no processo. Há dimensões da presença do Senhor, meus irmãos, que nós não vamos. A gente não sabe como viver. A gente não sabe como vai ser. Mas nós estamos sendo chamados para confiar no processo de Deus. Há dimensões da presença do Senhor que nós até podemos e sabemos como ir. Nós sabemos vir para o culto. Nós sabemos fazer um jejum. Nós sabemos fazer campanhas de oração. Nós sabemos orar em línguas. Nós sabemos. Mas deixa eu falar uma coisa, há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus onde Ele vai esperar que você confie nele. Que você se permita. Mesmo não entendendo o que está acontecendo. Mesmo não entendendo o que Ele está te chamando para fazer. Há um lugar mais profundo que o Senhor está nos chamando para viver. Há um lugar de entrega mais profunda. Não está bom como eu e você estamos. Não está bom. Ele quer que eu e você entremos em lugares mais profundos nele. Que lugares? Lugares onde a sua fé nunca entrou. Sabia que tem lugares que a sua fé ainda não entrou? Lugares onde o seu conhecimento, a sua inteligência ainda não entrou. A sua sabedoria não acessou ainda. O Senhor está nos chamando a entrar em lugares nele que nós ainda não experimentamos. E é isso que se desenvolve em ambientes onde a presença dele está. Deixe Deus te conduzir. Deixe Deus conduzir a sua vida.
Deixe Deus conduzir a sua adoração, deixe Deus conduzir a sua vivência nele, deixe Deus conduzir a sua casa, deixe Deus conduzir o seu trabalho, deixe Deus conduzir os seus sonhos. Você vai entrar e você vai indo, você vai caminhando, você vai vivendo, você vai tendo experiências, e você vai olhando e você vai percebendo, está crescendo, está aumentando, e você agora sabe andar, sabe dar passos na sua fé. Você agora já entende coisas que quando você estava no mundo não entendia. Você agora já sabe orar. Você sabe orar em línguas, você sabe cantar, você sabe jejuar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui: não pare, não se acomode, não pare, não entre na estagnação. Permaneça no rio, porque há águas mais profundas. Há águas mais profundas, e o rio tem o curso dele, ele tem o próprio movimento dele, ele vai te levar onde você precisa estar com ele. Deus quer que você entre, Deus quer que você chegue e entre e mergulhe mais. Há momentos em que nós já tivemos avanços em Deus, já tivemos grandes conquistas em Deus, já derrubamos alguns gigantes com Deus, mas isso não é o suficiente. Há momentos em que Ele já nos deu, que nós tanto estávamos ali batendo, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Senhor, nos leve essa noite a um lugar onde nós ainda não conhecemos do seu coração, Senhor. Nos leve essa noite, nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Nós precisamos que, Senhor, nós precisamos que não precise fazer sentido, Senhor. Nós só precisamos, Senhor, deixar que as suas águas venham sobre nós e decidir mergulhar e mergulhar mais profundo e profundo. As águas do Senhor saram todas as coisas. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você nunca vai saber tudo. Você nunca vai saber todo o processo, todo o caminho. Você nunca vai saber como você vai conseguir. Você nunca vai saber como você vai viver o projeto, o sonho que Ele falou. Nós nunca vamos saber, mas deixa eu falar uma coisa. Ele vai querer te levar para um lugar onde o rio te chama a depender dEle. Não importa se você sabe, se você conhece, se você teve algum relance de experiência parecida, o Senhor está nos chamando a depender dEle. Não mais as suas pernas, não mais o seu caminhar, mas totalmente na condução dEle. Porque existem dimensões maiores, onde as suas pernas, os seus pés não vão conseguir te levar, não vão conseguir fazer você entrar. Existe uma dimensão onde a sua força não vai conseguir acessar nada. O Senhor está nos chamando a estarmos totalmente inseridos, mergulhados na presença dEle. Há problemas na sua vida, na minha, que só serão solucionados quando nós entendermos o nível de dependência do lugar secreto. Nós precisamos entender que há um lugar secreto e todos nós somos chamados para viver experiências com Deus neste lugar. Nós estamos dependendo muito, sabe de quê? De uma profecia para ter fé. Nós dependemos de uma mão na nossa cabeça para ter fé. Nós dependemos de nós mesmos para ter fé. Não, isso não pode, isso não vai solucionar. Isso não está solucionando. E você sabe muito bem que não soluciona. E se não está solucionando, o que está acontecendo? Tem algo acontecendo. E o que está acontecendo é que Deus está esperando você se lançar no rio dele. É preciso mais fome. É preciso mais sede. É preciso mais confiança para ir profundo nele. A palavra hoje para todos nós aqui é: continue até que os seus pés não consigam mais tocar o chão dessa vida natural. Continue, continue. Quando as portas estiverem fechadas, continue orando, dependendo dele. Não saia do rio, não saia do rio, não saia do rio. E sabe o que é lindo na história? É que no final ali dessa passagem, nos versículos finais de Ezequiel,
6, 7, 8 e 9, nós vamos ver algumas coisas. E sabe o que a gente vai ver? A gente vê que Ezequiel ele vai profundo no rio, mas de repente Deus vem e pega ele, traz ele de volta. E quando Deus traz ele de volta, algo aconteceu. Os olhos de Ezequiel já não são mais os mesmos. A visão dele já tem outra visão. Ele já não tem mais o mesmo olhar natural para as coisas. Porque quando ele era o Ezequiel antes de mergulhar profundo, ele olhou, tudo era sem vida. Mas quando Deus vem e traz ele, depois do mergulho, e faz ele olhar, a sua Bíblia vai dizer, ele começa a contemplar as maravilhas de ter entrado no rio de Deus. Há maravilhas quando nós entramos no rio de Deus. Você pensa que vai perder tempo? Não vai não. Enquanto você está mergulhado no rio de Deus, o rio tem o seu próprio curso, não tem? Coisas vão estar acontecendo. Maravilhas, sinais, maravilhas vão estar acontecendo. Ezequiel no início vê só um rio. Mas o Ezequiel do final, ele olha e ele vê ao redor desse rio nasceram árvores, há peixes. Tem árvores plantadas na beira do rio, tem todo tipo de animal, tem peixes. Algo aconteceu quando o Ezequiel entrou nesse rio de Deus. Ele viu esse rio. Sabe o que ele viu? Ele viu o rio no Mar Morto. Ele viu o rio no Mar Morto. Ele viu esse rio trazendo vida para o Mar Morto. Sabe o que pode trazer vida para a sua vida? O rio de Deus. Não é mais dinheiro, não é um casamento, não é somente o rio de Deus. Ezequiel viu a glória da presença. Ele viu o que a glória da presença pode fazer. A glória da presença muda todas as coisas. E eu e você estamos sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus a vivermos mergulhados na glória da presença dele. Então vamos ver sinais e maravilhas acontecendo novamente. Nós vamos ver grandes maravilhas acontecendo ao nosso redor, na nossa casa e na nossa vida. Mas lembre-se de uma coisa. Não fique na beira do rio só olhando. Não fique só olhando os movimentos que estão acontecendo. Não fica. Está acontecendo lá, está acontecendo ali, está acontecendo no grupo X. Entra no rio. Não fica na margem, não fica na beira do rio, só olhando o que Deus está fazendo. Não se contente, volte a mergulhar no rio. Volte a buscar o Senhor com fervor. Há tempo e há fora de tempo, busque ao Senhor, volte a orar como você nunca orou, volte a participar de cultos, volte a participar das vigílias, volte a orar em línguas, volte a se trancar no seu quarto, volte. O Senhor está nos dizendo isso, volte a ter reverência nos cultos. Nós precisamos disso. Volte a ficar quietinho na presença do Senhor. Senhor, não é o meu tempo, eu vou ficar aqui até que o Senhor venha. Eu não vou sair da sua presença até que o Senhor venha. Ah, mas eu não estou arrepiando, eu não estou caindo no chão, eu não estou orando em línguas, eu não estou chorando. Eu só estou quieta. Fica. Passou 20 minutos, 10 minutos, 30, 50 minutos, 1 hora. Fica. Não sai da presença. Não é porque você não está sentindo que Ele não está fazendo. Não é porque os seus olhos não estão vendo que Ele não está criando realidades. Não é porque o seu corpo não está arrepiando que Ele não está movendo em você, dentro de você. Fica. Chacatarabás. Fica. Se esforce para isso. Se esforce para você ficar quietinho.
Volte a ter uma fé verdadeira e pura. Só que para isso você vai precisar entregar totalmente o seu coração. De tudo que eu e que você podemos experimentar, o mais importante de todas as experiências que podemos ter é o conhecimento dele. Não é a terra prometida. Não são as curas, as libertações. É o conhecimento dele. É conhecer a presença. É conhecer a presença que vai transformar todas as áreas da sua vida. Comunhão, intimidade e querer ser cheio da presença dele. Isso é o que o Senhor está nos chamando essa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos. E se ninguém cantar para nós essa noite? Nós podemos treinar agora mesmo a ficar quietinhos na presença do Senhor. Chacatarabás. Quando nós decidimos entrar no rio e mergulhar fundo nele, você vai ver o rio fluindo em todas as áreas da sua vida. Vai fluir no seu casamento, vai fluir na vida dos seus filhos, vai fluir na vida da igreja. O rio nos inunda de amor, e à medida que ele vai nos inundando de amor, ele vai nos libertando, vai nos constrangendo, e aí a gente vai sendo mais cheio de amor. E somos capazes de amar mais os filhos, o cônjuge, a vida da igreja. Hoje você só precisa beber do cálice do Espírito Santo. Beba do cálice que Ele colocou dentro de você essa noite. Ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. A palavra dele é verdadeira. E Jesus mesmo abriu a boca e ele disse que rios de águas vivas iriam fluir de dentro de nós. Mas para que esse rio flua, a gente não tem que ter medo. A gente precisa buscar e buscar. Ter uma vida intensa, intencional com Deus. Você vai saber quando a presença do Senhor estiver forte dentro de você essa noite. O Espírito Santo está dentro de você.
águas, Senhor. Movimente as suas águas essa noite. Senhor, a sua presença muda tudo. A sua presença transforma as águas amargas que há dentro de nós em águas doces. E eu oro agora, Senhor, flua o teu rio de vida dentro de cada um de nós, Senhor. Senhor, a sua presença muda tudo. Muda estruturas internas, Senhor. A sua presença transforma as águas amargas que há dentro de nós em águas doces. Senhor, que o nosso coração, e eu oro agora, Senhor, flua o teu rio de vida dentro de cada um de nós, Senhor. Seja uma vida destinada estruturas internas, Senhor. As águas profundas, Senhor, o nosso interior, a nossa realidade, Senhor. Senhor, que o nosso coração valorize a sua presença. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida destinada, Senhor, a ir para as águas profundas, Senhor. Aumente as suas águas, Senhor, neste lugar. Águas de amor venham neste lugar. Pessoas que se sentem rejeitadas, mergulhem nas águas de cura do amor. De amor, o amor do venham Pai, neste lugar. Pessoas que se sentem rejeitadas, que mergulhem nas águas de cura do amor. O amor do Pai que sara todas as coisas, que te leva para um novo curso. Você pode ficar em pé. Choreleire canta labalás. Você pode colocar a mão no seu coração, no seu peito.
Diante dessa palavra, você pode ter mais rendição. O Senhor está ministrando que a presença dele está disponível. Ele canta muita presença dele. Águas profundas dele. Águas profundas estão disponíveis. Você pode largar o controle. Ele canta e tomar uma decisão hoje a respeito de buscar e encontrar, entrar nessas águas e dar liberdade ao Espírito. Pai, diga comigo, Pai, eu oro agora e abro mão de todo controle. Eu quero as tuas águas profundas. Eu quero a liberdade do teu Espírito. E eu decido me mover. Eu decido me mover em direção ao teu rio. E eu quero mergulhar no teu rio. E essa semana, Pai, eu possa vivenciar esse propósito. Eu quero vivenciar esse propósito. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu glorifico o nome do Senhor e exalto o nome do Senhor, porque Ele não quer uma igreja passiva. Ele quer uma igreja que se move, que se permita ser levada. Isso me atrai muito, porque eu fui de uma época, pode continuar, eu fui de uma época em que eu participei de igrejas onde eu não via esse movimento. E eu passei muito tempo nisso. Teve um momento de uma adoração. Eu indaguei o Senhor. Eu falei, isso aqui está tão estranho. Era um momento de adoração. Eu me recordo disso muito vivo dentro de mim. E eu falei, eu não estou sentindo nada, eu não estou percebendo nada. E vi as pessoas se movendo, as pessoas, não sei, não quero questionar ninguém, mas era comigo e o Senhor. E o Senhor disse para mim, muito claramente naquele dia, mova as águas. Mova as águas. E eu comecei a me movimentar, os meus braços, tudo mudou, porque Ele disse para mim, mova as águas. E eu pude perceber que o Senhor quer isso de nós, não apenas alguém que está à margem assistindo. Ele quer que a gente esteja onde Ele está. E Ele convida a mim e a você para participar dessas delícias, que é estar com Ele e se tornar totalmente dependente dEle. Eu estou muito feliz. Eu saio daqui muito feliz. E que você possa sair daqui também feliz, entendendo que você está sendo chamado não para assistir, mas para participar
a estar com Ele onde Ele está. Amém? Pode acender as luzes. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo tão rico e tão precioso. Obrigado por nos instruir. Obrigado por nos convidar. Obrigado por querer nós, cada um de nós, perto de Ti. Fluindo como o Senhor flui, no Teu movimento. E nos deliciando, não só em estar contigo, ser participante do lugar seguro, do lugar que é suficiente. Leva-nos para esse lugar, sim, Senhor. Eu peço a Ti, e glorifico e exalto o Teu nome, Senhor, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor tão grande, Senhor. Te amamos, Te exaltamos, e a Ti seja a glória, seja a honra e seja o louvor. Amém, igreja? Bracinho levantado para cima. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti